Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, ainda no capítulo 4, onde nós temos a questão 222, que na verdade é um comentário falando sobre considerações sobre a pluralidade das existências. Nos vídeos passados, nós falamos bastante, porque é um comentário bastante extenso. Hoje, finalizaremos essa questão 222, terminando esse comentário. Paramos no parágrafo que diz o seguinte: limitamo-nos a formular as ordens mais geral. Como quer que seja, alegar-se-á, talvez, que a Igreja não admite a doutrina da reencarnação, que ela subverteria a religião. Não temos o intuito de tratar dessa questão neste momento. Basta-nos o havermos demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode estar em oposição a uma religião que proclama ser Deus, a bondade e a razão por excelência. Que teria sido da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, se houvesse obstinadamente recusado a render-se à evidência e a expulsado de seu seio todos os que não acreditassem, no movimento do Sol ou nos 6 dias da criação? Que crédito houvera merecido e que autoridade teria tido entre povos cultos uma religião fundada em erros manifestos e que os impusesse como artigos de fé? Logo que a evidência se patenteou, a Igreja criteriosamente se colocou ao lado da evidência. Uma vez provado que certas coisas existem, seriam impossíveis sem a reencarnação que, a não ser por este meio, não se consegue explicar alguns pontos do dogma. Cumpre admiti-lo e reconhecer meramente aparente o antagonismo entre esta doutrina e a dogmática. Mais adiante mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que, da doutrina das vidas sucessivas, separa a religião e que a esta não faria aquela doutrina maior mal do que lhe fizeram as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos, as quais, à primeira vista, pareceram desmentir os textos sagrados. Demais, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras, achando-se especialmente formulado de modo explícito no Evangelho, dizendo o seguinte: quando desciam da montanha, depois da transfiguração, Jesus lhes fez esta recomendação: não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe então os seus discípulos: por que dizem os escribas ser preciso que primeiro venha Elias? Respondeu-lhes Jesus: é certo que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo, darão a morte do Filho do Homem. Compreenderam então seus discípulos que era de João Batista que ele lhes falava. São Mateus capítulo 17. Pois que João Batista fora Elias. Houve reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Em suma, como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer a aceitemos, quer não, isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la, desde que ela exista, malgrado a todas as crenças em contrário. O essencial está em que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Logo, não é antirreligioso. Temos raciocinado, abstraindo, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita que, para certas pessoas, carece de autoridade. Não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências. É porque essa doutrina nos pareceu mais lógica
e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Ainda quando fosse da autoria de um simples mortal, tê-la-íamos igualmente adotada, e não houvéramos hesitado um segundo mais em renunciar às ideias que esposávamos. Em sendo demonstrado o erro, muito mais que perder do que ganhar, tem o amor próprio, com se obstinar na sustentação de uma ideia falsa. Assim também tê-la-íamos repelido, mesmo que provindo dos espíritos, se nos parecera contrária à razão, como repelimos muitas outras, pois sabemos, por experiência, que não se deve aceitar cegamente tudo o que venha deles, da mesma forma que se não se deve adotar às cegas tudo o que proceda dos homens. O melhor título que, ao nosso ver, recomenda a ideia da reencarnação é o de ser, antes de tudo, lógica. Outro, no entanto, ela apresenta, o de confirmarem os fatos, fatos positivos e, por bem dizer, materiais, que um estudo atento e criterioso revela quem se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança, e diante dos quais não há mais lugar para dúvida. Quando esses fatos se houverem vulgarizado, como os da formação e do movimento da Terra, forçoso será que todos se rendam à evidência e os que se lhes colocaram em oposição ver-se-ão constrangidos a desdizer-se. Reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que, sem ela, se mantém inexplicável, que é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça, que constitui para o homem a âncora de salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. As próprias palavras de Jesus não permitem dúvida a tal respeito. Eis o que se lê no Evangelho de São João, capítulo 3, parágrafo 3. E, respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo, que se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admireis de que eu te tenha dito, é necessário que torneis a nascer. E assim termina, esta questão 222, que na verdade é um comentário, bastante extenso, qual nós conversamos muito nessas últimas 3, 4 semanas, dessa questão 222, especificamente falando da pluralidade das existências. Então veja, tudo que foi dito aqui, principalmente neste trecho final, onde Jesus cita aqui Nicodemos, que é necessário que torneis a nascer, e quando nós começamos a entender de forma lógica e racional a doutrina dos espíritos, da pluralidade da existência, não é porque ela está contida somente nos espíritos, como foi dito aqui. É porque ela é mais lógica e explica coisas inexplicáveis que outras doutrinas não conseguem explicar numa visão mais lógica e racional. Então vejamos, se nós fomos criados por Deus simples e ignorante, e na medida que o tempo foi passando, nós enquanto espíritos fomos evoluindo, aprendendo, nós temos o quê? O livre-arbítrio. Fomos tendo a consciência, ganhando essa consciência através das múltiplas existências, E através do livre-arbítrio que temos, fazemos as escolhas. E essas escolhas podem ser certas ou erradas, equivocadas. E quando isso acontece, se elas são certas, exitosas, nós continuamos a progredindo. Mas enquanto somos espíritos encarnados, nós estamos suscetíveis aos erros. E quando nós erramos, temos o quê? A oportunidade, através da lei da reencarnação, de fazermos a reparação. Não é simplesmente o arrependimento, e sim a reparação, quando nós temos a oportunidade de retornar em condições para que possamos, daquele ponto em diante, aprendermos aquela lição, que em outra existência não foi possível, em função do tempo, até mesmo que nós não conseguimos ter o êxito, nós não conseguimos nos desvincular dos nossos vícios negativos, da nossa índole negativa. E enquanto espírito, estamos sujeitos a isso. Nós fomos evoluindo gradualmente. Nós não fomos seres criados já prontos, seres iluminados. Não, nós fomos criados simples e ignorantes. E na medida que o tempo vai passando,
que Deus nos dá a oportunidade das existências, vamos aprendendo, evoluindo e vamos conseguindo, através dos acertos e dos erros, o nosso patrimônio espiritual, que é o conhecimento e o amor, conhecimento intelectual e a sabedoria moral. Então, por isso que essa doutrina está pautada no ensino do Cristo, na moral do Cristo, explicando para nós que é necessário que nós possamos refletir sobre os nossos erros, e isso vai nos dar condição de continuarmos progredindo, acertando, melhorando, evoluindo, até chegarmos no ponto da nossa felicidade plena, nossa iluminação enquanto espíritos, né? Então, eu acho que fica aqui muito claro nessa questão 222, que é um comentário sobre a pluralidade das existências. Como foi bem dito aqui, é importante refletir sobre isso, na pluralidade das existências, que ela explica muitas dores, né? Coisas que outras doutrinas não conseguem explicar, mas ela está pautada no ensino moral do Cristo. E através dele, dos ensinamentos do Cristo e da forma que nós acreditamos na pluralidade, é que nos dá força, ânimo para continuar progredindo e evoluindo, porque sabemos que se nós não conseguimos ter o êxito nessa existência, por mais através dos nossos esforços, mesmo que não tenhamos tido totalmente o êxito, mas nos esforçamos, nos será dado também uma condição futura de continuarmos avançando e melhorando. O importante é termos essa consciência, porque muitas coisas, muitos maus, né? Muitas situações desastrosas, né? Que penalizam o espírito, que penalizam o próximo, poderia ser evitado se todos nós tivéssemos consciência da pluralidade das existências, porque tudo não se resume somente numa existência, e sim na vida futura. E esta vida futura, ela está intimamente ligado aos nossos atos na existência atual. Porque, como eu disse, nós somos seres que temos o livre-arbítrio e fazemos as escolhas. E muitas vezes as escolhas, quando não são as escolhas certas, geram consequências, que depois teremos que nos responsabilizarmos por elas. E além disso, não somente nos arrependermos, mas repararmos os erros. E isso só será possível se nós tivéssemos novamente a oportunidade, porque às vezes não conseguimos, não teríamos como fazer tudo numa existência só, porque somos seres portados de muitas deficiências morais, intelectuais, e na medida que o tempo vai passando, nós vamos adquirindo isso, que se torna o patrimônio do espírito. Ok? Eu agradeço mais uma vez o tempo, foi uma lição muito oportuna, trazendo muitos pontos importantes. Não deixa de olhar os vídeos anteriores, porque é uma sequência muito grande, mas eu acho que nós fomos fragmentando, fracionando, para ficar mais fácil e entendível, essa ideia. Mas é uma questão muito ilustrativa, que nos traz muita profundidade na pluralidade das existências. Então, fica a dica, essa é uma questão que vale a pena sempre estar revendo, porque esclarece muito da pluralidade das existências e da justiça de Deus. Obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser.